Bom, beleza. Começando aqui mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é Felipe Zapalá. Então tá bom, estamos começando mais um Patercast, que é um movimento para resgatar a paternidade. E aí, bonitão, tá bem? Tô bem, você? Beleza. Boa. Antes de começar, eu queria fazer uma homenagem aqui para um amigo meu, Hum. que é o Francisco Papaiano, mais conhecido como Biscuit, Opa! da época da esgrima. Eu fazia esgrima. Você fazia esgrima? Fiz 10 anos de esgrima. Ele era, na verdade, ele é amigo do meu irmão. Ah, E, cara, ele sempre deixa uma mensagem pra gente no YouTube. Então eu queria caraca. deixar um salve para ele e falar para todo mundo. Ele comercializa salame, uns salames diferentes que vêm lá de Minas. Eu Ó, comprei outro dia e eu queria fazer uma propaganda gratuita aqui. E no final do episódio lá eu vou deixar o número dele pro pessoal show. comprar, que é muito bom. Muito bom. Valeu, Biscuit. Valeu. Então vamos lá. Bom, Hoje vamos falar de Samuel. hoje é paternidade na Bíblia. Na Bíblia. A ideia é falar sobre Samuel. Uhum. Quer dar um contexto aí? Eu acho que vale a gente ir passando por é, algumas partes importantes da história de Samuel. Acho que Samuel tem muito detalhe, é muito rico a história de Samuel, né? Deixa eu dar um contexto histórico, então. Boa. Beleza. Tem lá o povo de Israel foi para o Egito. Isso aí tudo acontece depois de Abraão, Isaac e Jacó. Uhum. Então tem Abraão, Isaac e Jacó, o povo vai para o Egito, fica no Egito 400 anos, aí vai Moisés liberta o povo, eles passam os 40 anos no deserto, entram na Terra Prometida, Moisés morre, aí o líder é Josué. Daí, quando eles estão na Terra Prometida, que é Canaã, que é onde é a Palestina, hoje é Israel, que a Palestina é toda aquela região, não é só a faixa de Gaza, né? Quando eles estão na Palestina inteira, eles vão conquistando as terras, e aí é um período que se chama o período de juízes. Então, eles não têm rei, eles têm juízes. Juízes são homens que são levantados por Deus e que julgam o povo, não governam como se fosse um rei. Essa já é uma consequência da estratégia na época de Moisés, né? Que até o próprio sogro dele fala: levanta homens, Sim, um pouco, né? um pouco. Em teoria, sim. Tem um livro na Bíblia específico sobre juízes, que é um livro bem louco. Tem umas coisas muito loucas que acontecem no livro de juízes. Ah, E aí, no final desse período do livro de juízes, começa a parte de Samuel. Então, quando termina o livro de juízes, tem o livro. Na verdade, tem outros livros no meio, tem o livro de Ruth, aí depois vem o livro de Samuel. Então, tá. em teoria, Samuel é o último juiz. Eu já vi algumas pessoas que falam assim, não concordo que Samuel era juiz, ele era um profeta, e, na verdade ele era profeta e juiz, tem um pouquinho de discussão a esse respeito. Mas é aí que ele se encaixa na narrativa bíblica. Depois de Samuel que começa a época dos reis. Então, o juiz era um cara que governava, entre aspas, sim, mas não tinha hereditariedade, ele não era um governante do Estado, ele não tinha um palácio, ele era mais como até o termo romano, um princeps, que é o primeiro entre os normais. Então ele era simplesmente um cara que organizava a bagunça, entendeu? Uhum. Não era um rei. Então é aí que a história de Samuel se encaixa. Antes de Saul e depois de Josué, de Moisés e dos Dos juízes. juízes todos, Os né? juízes é quando tem Sansão, tem Gideão, Quem era o pai de Débora. Samuel? O pai de Samuel é um cara chamado Eucana. Eucana. E a mãe era Ana, né? Ana, isso aí. Ana Eucana. Ana Eucana. Ana e Eucana. Mas é só para te dar esse Ótimo. contexto aí. Ótimo histórico. Importante da gente entender o que estava É para saber onde acontecendo. está, né? Eu gosto quando eu leio a Bíblia, eu gosto de entender onde que a coisa está situada, porque senão a gente fica muito perdido, que é muito personagem. É que nem se pegar uma série e assiste um capítulo no meio, depois um do final, depois um do começo. Hum. Você fala, meu, de onde saiu essa pessoa? Aqui a gente deve estar quanto tempo antes de Cristo? Caraca, Samuel, meu, antes de Cristo, eu acho que talvez mais de 1000 anos, eu não sei, meu. Hum. Não sei direito. É, É uma boa Davi pesquisa essa. era mil e... A gente pesquisou isso, lembra? É, Davi era 1000 antes de Cristo. Então, mais do que isso, né? Quanto será? vamos ver. Na hora. Pergunta pro pai dos burros, moderno. Hum, 1000 anos antes de Cristo. 1000?
Ah, 1095 mas antes de Cristo, ele é contemporâneo de Davi, por isso que faz sentido. não é? É É 1000 anos. perto do 1000 antes de Cristo. Bastante, né? bastante tempo. Caraca, vamos 3.000 ver. anos atrás. 3000 anos atrás. 1095 ele, quase. Muito doido você pensar que 3.000 anos atrás e a gente tá falando de uma história, né? Sabe o que é louco? Como a gente conhece muito essas histórias da Bíblia, e aí puxa para um lance. Deixa eu falar, antes de puxar para o lance qualquer um, fico arborizando. A gente conhece, tem tanta familiaridade com essas histórias, aí quando a gente conta uma história, sei lá, do século quinto, que é medieval, alguma coisa, a gente acha que é uma coisa super antiga, porque a gente é muito familiar com essas histórias aqui, mas elas são muito mais antigas, cara. Se for pensar, isso aqui é muito mais antigo do que, sei lá, um imperador romano. Nossa. 1000 anos antes do imperador romano. Caraca, é muito antigo, né? É engraçado, né? Porque a gente aprende, acho que tanto na escola, a história em si, e aqui é como se fosse tudo acontecendo ao mesmo tempo das histórias que a gente estudou, Uhum. mas ao mesmo tempo não com essa perspectiva, né? Foi até um cara que eu estava ouvindo os caras falando exatamente sobre Samuel, que eles falavam assim que a gente, quando lê, um capítulo segue do outro, dá a impressão que as coisas estão todas juntas. Mas daí, tipo, por exemplo, no livro de Reis, um rei reinou por 50 anos. E aí, o próximo capítulo é o próximo rei. Só que, mano, são 50 anos, entendeu? Não é uma coisa é, subsequente à outra, né? As coisas são muito espaçadas. O próprio tempo que eles ficaram no Egito foram 400 anos, cara. A gente não tem. Nossa, é muito tempo, cara. Não, 400 anos é 1500. 400 anos é descobrimento do Brasil. Não, já Não, foi, peraí, mas 400 600. anos se diz aonde? Ó, de hoje para 400 para trás é que já é 1600. Aham. Mas 1600 não é nada. Ao tempo que eles ficaram No no Egito, Egito, tá? desde a chegada de José até a saída deles com Moisés, passaram-se 400 anos, Minha cara. cabeça brisou aqui, porque tem 40 anos no deserto. Eu falei, não, não foi tudo isso, mas Os foi próprios 40 anos no deserto é tempo pra caramba. 40 anos. Minha vida inteira, mano. Se eu tivesse nascido logo depois que eles saíram, eu só tinha vivido no deserto. Muito bom, Não é? verdade. Caraca, é muito tempo. E você gosta de Samuel? História? Eu gosto do Samuel, mas eu tenho uma crítica séria a Samuel. Ah, Mas vambora. vamos entrar nisso. Eu gosto de Samuel também. Acho Ah, que o que eu ia falar que é interessante é o eu sempre penso a respeito do cristianismo e para além da minha fé de que é o único Deus verdadeiro, a genialidade do cristianismo é a Bíblia, cara. Porque ter um livro escrito que faz sentido de cabo a rabo e que tem uma história que se amarra inteira é o que sustenta naturalmente o cristianismo. Que não deixa uma ponta solta, entendeu? sem desconectar com a história, né? Sim, ela inteira. Você lê ela, eu consigo, assim, numa sentada, explicar a Bíblia inteira para uma pessoa. Desde Adão até Jesus, cara. Hum, Não é muito louco isso? muito louco. Muito louco. Bom, vamos entrar um pouquinho mais na história. Claro que a gente não vai ser tão detalhista e acho que não é o foco aqui, mas passar por grandes eventos. E a história de Samuel começa com a mãe, né? Eu acho que não tem como não falar de Ana, que ela era estéril e ela tinha o desejo de ter um filho. Sim. E aí Ana, ela suplica ao Senhor, né? Ela pede ao Senhor como uma que faria uma promessa caso ela tivesse um filho. Mas já tem uma coisa interessante aqui de paternidade, que é o seguinte. Eucana, que era o marido de Ana, ele tinha duas mulheres. Hum, Uma chamava Penina e a outra era Ana. uhum. Só que aí, Penina tinha vários filhos. Então, toda vez quando eles subiam, todo ano quando eles subiam para fazer sacrifício, eh, o marido dava uma porção para que elas pudessem sacrificar. Aí ele dava uma porção para Penina, uma porção para os filhos de Penina, e para Ana ele dava duas porções, porque ele gostava muito dela e sabia que ela ficava muito chateada por não ter filho. E aí, só que ela ficava muito triste, apesar de ter as duas porções. E aí tem uma passagem específica que ele fala assim: por que que você está tão triste? Eu não sou o bastante para você? E aí ela fala: não. E aí ela vai para o templo e vai orar. Mas tem o ponto interessante aqui é a respeito de maternidade, junto com paternidade, porque naquele momento as mulheres elas se sentiam inúteis e desonradas se elas não tivessem um filho. Nossa.
que é o contraste bizarro com o tempo de hoje, que as mulheres não querem ter o filho. Uhum. Então, quando Eucana fala para ela, olha, mas eu não sou suficiente para você, ela fala, claro que não. E aí ela vai para o templo, e ela vai para o templo orar, e quando ela está orando, ela está rezando bem baixinho. E aí o sacerdote chamado Eli olha para ela e fala assim, você está bêbada? A Bíblia é muito legal, né? Fala, você está bêbada? O que você está fazendo? Daí ela fala, não, eu sou uma mulher de alma muito amargurada, porque eu não tenho filho. E aí ele fala, o que você pediu vai se realizar. Hum. E aí ela, o que que ela acontece? Ela, não sei se estou me adiantando, desculpa. Não? Mas Vai. eles vão para casa, a Bíblia fala que Eucana, que é o marido de Ana, se deita com ela, e aí depois de um ano, ela tem o filho. Só que quando ela está ali no templo, ela fala assim para Deus: se o Senhor me der um filho, o meu primeiro filho eu vou consagrar para o Senhor. Os próximos, acho que não fala, mas ele fala: o primeiro filho eu vou consagrar. Então, é engraçado você pensar que para a mulher era, era tão importante o filho, mas não era para que ela possuísse, porque tem mulheres, eu já vi a Paula falando sobre mães devoradoras, que elas querem o filho para se autopromover. Como assim? Tipo assim, ela quer o filho para se mostrar. Então ela quer mostrar a educação do filho, ela quer mostrar como o filho se veste bem, como o filho é lindo e maravilhoso e educado e tudo mais. E isso acaba gerando uma pressão desmedida em cima da criança. Esquisito isso, né? Muito normal. Ela queria ter o filho pela honra que é ter um filho, ainda que ela não ficasse com o filho, que ela consagrasse a Deus. Você acha que isso tem a ver um pouco com o desejo dela ou um pouco com uma pressão perante os tempos, assim? Acho que tudo junto, Os dois, né? os dois. Porque era muito humilhante uma mulher não ter um filho. Mas isso até a época da minha mãe, cara. Quando minha mãe casou, ela demorou. Eles casaram já mais velhos, minha mãe e meu pai, já com uns 30, o que era muito diferente para a época deles. E ela demorou alguns anos para engravidar. E aí ela contava, meu pai também, que tinha uma pressão muito grande para que ela tivesse filho. Caramba. Só que isso faz, sei lá, o meu irmão mais velho tem 60. Então, há 60 anos já era um negócio super pesado. Ainda era. Hoje em dia, o contrário, né? A gente precisa ficar insistindo para ter, ó, tem filho aí, corre aí, entendeu? Né? Verdade. Total. É engraçado, né, que já começa uma responsabilidade grande sobre Samuel, né? Samuel nem nasceu e ele já é consagrado ao Senhor. É, Ele é dedicado, né, ao Senhor. Então, quando Samuel nasce, na sequência você falou de Eli, a mãe entrega o filho para Eli, Eli o profeta. sim. Então, tipo assim, eu dediquei ao Senhor, eu tô levando pro sacerdote ali, né, pro profeta. Ele era profeta, né? Não era Ele era sacerdote, sacerdote. sacerdote. E ele é criado. Isso daqui eu também achei bem Mas, interessante, porque ele é levado, ele não mora com a mãe, né? acho que ele não é que logo que nasce, né? Tem que primeiro Tem uns... desmama, acho que é com uns 2 Ah, anos. mas é bem cedo, né? É, pô, lógico. Mas você sabe também que uma outra coisa, eu tô lendo uma biografia de um cara, um missionário chamado William Carey. Aí, nessa biografia, vou deixar depois a referência, que é muito boa a biografia dele. E está contando, a biografia se passa no século XVIII, 1770. E fala que William Carey, ele morava na Inglaterra, no interior da Inglaterra, com 12 anos, ó, com 12 anos ele saía da educação básica, e se ele não tivesse dinheiro para uma educação mais elevada, ele já começava a trabalhar. Aí, no caso específico do William Carey, ele foi ser aprendiz numa sapataria. Aí, como é que funcionava? O menino de 12 anos ia morar na casa do sapateiro, que é aquele que tinha o ofício, podia ser um marceneiro, sapateiro, alguma coisa assim. E ele ficava morando lá dos 12 até os 19. 7 anos era o tempo de formação dele. E durante esses 7 anos, a obrigação do mestre era oferecer comida, bebida e casa. Era uma prática comum Comum, não e, tinha salário. e E ele aí, morava na casa. morava com o cara, era o aprendiz dele. Ao final desse período, O é cara, como se fosse uma faculdade. Ao final desse período, ele era um sapateiro, ele tinha um ofício.
Nossa, que Então, assim, interessante. esse apego que a gente tem com os filhos não era da mesma forma, entendeu? Não tô nem falando que é certo ou errado. Sim, O sim, fato é mas que o não era, contexto entendeu? mesmo, né, É, que interessante, né? interessante, Então, interessante. isso assim, eu tenho um filho, eu vou consagrar, ele vai crescer no templo com o sacerdote, como os mosteiros, como as freiras que tinha aqui, os conventos, não era uma coisa totalmente fora, entendeu? É porque eu acho que olhando com o olhar hoje, a gente, eu vou entregar meu filho pro Senhor. Você já pensa no teu filho crescendo e nascendo nas premissas ali, e sendo uma pessoa que tá debaixo da guarda de Deus, tá servindo a Deus de alguma forma. Agora, Mas morando em aqui, casa. morando em casa, aqui é o pé da letra total, né? É, meu. Eu tô entregando meu filho a Deus. Beleza, então com 2 anos eu vou lá e entrego ele pro E sacerdote. nunca mais voltou para casa. Nunca mais voltou. Nunca mais. E ela teve outros filhos. Mas ela tinha acesso a ele. Tinha. Eu não sei, eu acho que a Bíblia fala que toda vez que eles subiam para fazer o sacrifício, ela encontrava com ele. Então, tipo, era uma vez por ano. É. Então, não é que toda hora, mas porque as coisas não eram simples, né? Por exemplo, você ir de uma cidade para outra, todo mundo com um monte de filho, era um. Cara, mas que responsabilidade também de Eli, né? Pegar uma criança com 2 anos de idade e ter que cuidar dela sendo que não era o filho, né? Mas é comunidade, né, cara? Mas Não é. olha que bizarro pensar em como a gente vive hoje. É bem diferente, né? Tipo, esse senso de responsabilidade por algo que. É, Mas é uma coisa que eu acho que a gente não tem mais hoje, que a gente está muito individualizado, muito segregado. Quando as comunidades elas eram mais rurais, e mais conectadas, então não era, na verdade, não era só ele que cuidava, porque a impressão que dá é que ele está no kitnet cuidando do bebê, né, de 2 anos, um senhor. Não era isso, né? é, Tinha uma comunidade cuidando. Tinha lá todos os que faziam parte do templo, tinha outras pessoas em volta que davam apoio para isso também. Então, a gente não pode olhar para o que aconteceu lá com a circunstância de hoje, né? sim, A circunstância era mais favorável para que isso acontecesse naquele tempo do que é hoje. Hoje seria muito estranho. seria. Imaginando pegar um filho meu de 2 anos e dar para o meu sogro cuidar. Caraca, que trampo, né? Não, ainda se dá pro sogro, ainda beleza, mas e Sim, levar mas um pro. senhor de 80 anos, Ah, tá. entendeu? Levar pro Eu volto pastor da daqui um. igreja, levar e falar Nossa, assim, tá aqui piorou. meu filho aqui. É, estranho, né? Esquisito. Mas ainda assim, você compara a questão até de missão, né, de vida, de tudo, porque ali eles estavam muito fechados com um propósito maior do que a individualidade própria, né? Hoje a gente ainda é, tem uma consequência das eras aí que a gente viveu de você não pensa no outro, É. Mas, até quando você tá pensando no outro, parece que você tá pensando em você mesmo. Agora, olha que interessante. Quando Ana faz a promessa de entregar o filho, ela não pergunta para o marido, né? Cara, Pensou nisso? eu ia perguntar, e o pai nisso tudo? Pois é, eu acho que a propriedade das crianças estava muito mais. A propriedade não, né? Mas o cuidado era muito mais realizado pelas mães e era uma honra da mãe do que dos pais. Então, os pais eram muito mais afastados das crianças do que as mães, entendeu? O que eu acho que é um erro. Assim, você tinha pouco o que a gente defende hoje de paternidade, que é o contato, né? É, a conversa, o ensino, a instrução muito mais próximo. Naquela época, o pai e o filho eram bem distantes. Como que era o relacionamento de Samuel com Eli, por exemplo? Eu não acho que era muito próximo, não. Era mais de mestre e discípulo mesmo. Porque, caraca, Samuel não teve nenhum contato com a mãe, quem dirá com o pai, né? Zero, né? Eu acho que Uma já vez por ano. a gente já viu uma raiz aqui. Depois ela se manifestou, né? E aí tem uma coisa interessante para falar a respeito de Eli. Eli era sacerdote à época. Só que Eli tinha dois filhos chamados Ofni e Finéias. Esses dois filhos de Eli eram muito zoados, muito zoados. E o que a Bíblia fala é que eles tinham, acho que são eles mesmos, que tinham relação com mulheres na frente do templo, que eles roubavam,
das ofertas, tipo, eles eram muito zoados. E Eli não consegue, controlar os próprios filhos. Hum, E é engraçado porque me parece que com Samuel Eli vai um pouco diferente. Aí quando eu estava, lendo, eu estava pensando: "Puxa vida, por que será que às vezes com os filhos da gente, a gente tem um comportamento e com outras crianças a gente tem outro, sabe? O que bom, será eh, que acontece que tem essa distorção? Com os nossos filhos a gente age de uma forma e às vezes com outros, não estou falando filho dos outros, mas às vezes um aluno, um discípulo, um aprendiz, você age de uma outra forma, talvez mais leve e sem a pressão. Talvez esteja relacionado exatamente com o fato de que o seu filho te representa. Só que aí, nesse caso, ele deveria ter sido mais duro com Hofni e Finés do que o contrário, né? é muito estranho. É, é um Tô péssimo tentando testemunho. pensar em algo que possa realmente conectar isso, porque faz muito sentido. Na Bíblia é um péssimo testemunho, como pai para Eli, e Eli, depois você vai ler na história, ele é muito cobrado por causa disso. Caraca, é muito doido isso, né? Eu tava ouvindo uma história esses dias, uma piada, né? Não é nenhuma piada, é uma história realmente que às vezes a gente não percebe que é uma coisa cotidiana que quando você tá em casa e você recebe alguém na tua casa e essa pessoa deixa um copo cair no chão, um prato cair, alguma coisa, ou a pessoa pode derramar tudo em cima da mesa. Você fala, não, tá tranquilo, tá tudo bem, eu vou lavar. Agora, se a sua Uhum. esposa, se os seus filhos Sim. derrubam algo em cima da mesa, você repreende duramente, né? Cara, qualquer conexão disso daqui, né? Tipo, a gente acaba sendo mais duro com as pessoas que a gente tem mais intimidade, que a gente tem mais amor, tem mais carinho. É, e não sei, talvez seja uma raiz de é, temor a pessoas, de você querer agradar mais, atrair o olhar das pessoas para que a sua vida seja perfeita e as pessoas que estão com você ali, acaba que ninguém tá nem aí com isso, a realidade aqui é outra mesmo. É, mas engraçado. Eu acho que tem um equilíbrio nisso, porque é ruim você, quando você recebe crianças na sua casa que são muito mal educadas, com pais muito liberais, é ruim. Caraca, demais. Mas também é muito constrangedor quando você recebe um casal com crianças que os caras são muito duros. É estranho também. Crianças meio oprimidas, sabe assim? Se sente aquele peso. Mas e qual que é o ideal? Acho que é o equilíbrio. A criança tem que ser educada, mas você sente que ela tem liberdade. Uma vez eu vi a Paula comentando o seguinte, que se tem um jarro com doces ou balas em cima da mesa e a criança entra naquele ambiente, é natural que ela vá buscar que ela vá pegar. Talvez ela vai dar uma olhada pro pai, talvez ela vai perguntar, mas o natural é que ela vai, entendeu? O que que seria estranho? O estranho é ela ir meter a mão e derrubar tudo, e o estranho é ela não querer. Querer e ficar quieta, É né? não querer, não se movimentar em direção. Ficar com tanto temor e com tanto medo, entendeu? Então, é normal a criança não controlar tanto os seus próprios instintos. Os dois extremos é que não é normal. Uma criança nem uma caótica, nem uma criança adulta, entendeu? É, porque senão você começa a inibir traços de criatividade, de atividade da criança, né? Eu vi quando eu estava lendo sobre o Nicote, ele fala que quando uma criança ela é pequenininha, ela precisa do pai para que o pai coloque limites nela. Hum. Então a criança, normalmente, a agressividade instintiva dela, ela agride a mãe. E aí o pai vai lá e coloca limite nela. Se não tem o pai para colocar limite e a criança é responsável por colocar limite em si mesma, ela acaba sendo tolhida dessa agressividade natural, porque ela desde cedo tem que controlar o próprio impulso. Só que isso não é a responsabilidade dela, entendeu? No começo, essa é a responsabilidade do pai. Aí mais para frente, você vai ver uma criança que não sabe eh, utilizar o próprio instinto agressivo para vencer, entendeu? Para crescer, Hum. porque ela está acostumada a sempre se segurar. Então é normal a criança ter esse instinto.
E aí o pai controla. Se você não tem um pai, de duas uma, ela vai exacerbar esse instinto ou ela vai se controlar muito, entendeu? É um dos papéis do pai na primeira infância, entendeu? Ó, É. ó, caraca. E essa você estava falando do relacionamento de Eli com os filhos, né, e Samuel ali no meio disso. Aqui na sequência, quando Samuel então é levado para Eli e tem uma passagem que ele tá, eu acho, é à noite, ele Samuel tá dormindo e ele escuta alguém chamava Samuel. E aí ele levanta e acha que é Eli. Uhum, Então, nessa passagem, ele escuta, acho que três vezes, né? Chamar e ele percebe, aí Eli percebe que quem tá chamando Samuel é o Senhor. uhum, E ele fala: vai pro seu quarto e a próxima vez que o Senhor te chamar, fala levanta, responde o Senhor e fala: teu servo ouve. uhum. E aqui a gente falou sobre essa, não sei, mas passou pela minha cabeça no sentido de que eles eram próximos, sim. Se eles estavam dormindo junto, perto um do outro e Isso aqui sim, eu já pensei sobre isso, que eles deviam ter o quarto um perto do outro, né? Uhum. É, E assim, Samuel recorreu primeiro a Eli, né? tinha muita intimidade, Aham. então ele tinha intimidade para entrar no quarto de Eli, entender que estava chamando, e Eli deveria chamar, não devia ser uma coisa fora do normal. E Eli não deu um esporro em Samuel. Não, não, ele foi bonzinho com ele, né? Foi. Mas eu digo assim, se você está no seu quarto, você ouve alguém te chamar e você vai pensar que é alguém que está acostumado a te chamar. Então deveria ser normal que ele chamasse Samuel. Samuel devia ser ele servia, ele traz um copo d'água, traz meu remédio, sabe essas coisas. Cadê? Traz meu chinelo. Cadê o jornal? E então tinha essa intimidade. Agora, olha que legal. Eu creio que um dos papéis do pai é, apresentar o divino para os seus filhos. Então, essa iniciação religiosa e espiritual, eu creio que cabe aos pais. Não só ao pai, mas ao pai e à mãe. E nesse momento, o que ele faz é exatamente isso. Então, uma vez ele ouve e vai falar com Eli, a segunda vez Samuel ouve e vai falar com Eli. Nessa segunda vez, ele chama a atenção de Samuel e fala assim: cara, o que está acontecendo é que Deus está te chamando. Então, ele chama a atenção do menino pro espiritual. Ele coloca o menino em contato com o espiritual. Ele não fala assim, não, fica aqui da próxima vez, eu vou no quarto com você. Ele fala assim, Deus quer falar com você. Agora vai iniciar um relacionamento entre você e o seu Deus. Nossa, que incrível isso. Que é aquele lance de falar assim, Deus não tem neto, Hum. sabe? Então a nossa responsabilidade como pai é colocar os nossos filhos em contato com Deus. E não a gente intermediar esse contato. Uma das coisas que eu me incomodo, a religião católica tem isso um pouco forte e outras religiões também, é esse intermediário no relacionamento com Deus. De acordo com a nossa fé, Jesus ele inaugurou o contato direto nosso com Deus quando ele morre e rasga o véu. E nessa passagem aqui, ainda que seja no Antigo Testamento, o que ele está fazendo com Samuel é, falando assim, cara, eu vou te colocar direto com o Deus Todo-Poderoso, entendeu? Eu não sou o seu intermediário. Ele está te chamando, você responde a ele e você começa a se relacionar com ele. Animal, né? Nossa, demais. A cabeça explodiu. Você. a- Caraca, e isso, será que é porque se a gente tá falando de Velho Testamento, no Velho Testamento não era tão as histórias e tal sempre tinham um intermediário, né? Isso É, acontece, esse canal direto acontece depois, né? 1000 anos para frente. Mas aqui ele tá vivendo isso por conta do contexto é, sacerdote, certo? Ele, porque ele provavelmente entende que Samuel tem um chamado de Deus para fazer isso daqui. Então cara, ele fala, eu sim. preciso preparar ele para ouvir direto do Senhor realmente. E talvez Eli tivesse esse contato, em função da iniquidade que estava acontecendo, ele perdeu o contato, mas quando aparece para Samuel,
É maravilhoso, eu nunca tinha pensado nisso. Ele vem e fala assim, cara, olha aqui, ó. Deus é o seu Deus, ele tá querendo falar direto com você. Vai lá pro seu quarto e fala com ele. E sabe o que acontece na sequência? Hum. Ele chama Samuel e fala assim, o que que ele te falou? E aí Samuel, porque o que Deus fala é super pesado. Quer ver? Eu vou até ler aqui, ó. Aqui, ó. No capítulo 3 é o livro, é o primeiro livro de Samuel, capítulo 3 versículo. Ah, vou ler o 3 aqui, ó. E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias, não havia nenhuma visão aberta. Sucedeu naqueles dias, quando Eli estava deitado em seu lugar, e os seus olhos começavam a ficar tão turvos que ele não conseguia mais enxergar. E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir, que o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: Aqui estou eu. E ele correu até Eli e disse: Aqui estou eu, pois me chamaste. E ele disse: Não chamei. Deita-te novamente. E ele foi e se deitou. Quer dizer, teve uma firmeza ali. Vai lá e deita, moleque. Vai deitar, não enche a paciência. E o Senhor chamou mais uma vez: Samuel. E Samuel se levantou, foi até Eli e disse: Aqui estou eu, pois tu me chamaste. E ele respondeu: Não chamei, meu filho, deita-te novamente. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. Ah, ó, na terceira vez. E o Senhor chamou Samuel novamente pela terceira vez. E ele se levantou, foi até Eli e disse: Aqui estou eu, pois tu me chamaste. E Eli percebeu que o Senhor havia chamado a criança. Então, ó, o pai, ou quem estava no papel de pai, com a experiência que ele teve, falou assim: Não, isso é Deus te chamando. Por isso ele disse a Samuel: Vai, deita-te. E sucederá que, se ele te chamar, tu dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi e se deitou em seu lugar. E o Senhor veio e levantou-se e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: Fala, pois teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que uma coisa farei em Israel, diante da qual zumbirão ambos os ouvidos de cada um que a ouvir. Naquele dia cumprirei contra Eli era o sacerdote, todas as coisas que mencionei a respeito da sua casa. Quando eu começar, também levarei a cabo. Pois eu lhe disse que julgarei sua casa para sempre pela iniquidade que ele conhece, porque os seus filhos fizeram-se vis, e ele não os refreou. Caraca, ó. E por isso jurei à casa de Eli que a iniquidade da casa de Eli não será purgada com sacrifício, tampouco com oferta para sempre. Ou seja, Deus fala com Samuel e fala: velho, acabou para Eli, eu vou acabar com ele. E Samuel permaneceu deitado até amanhã e abriu as portas da casa do Senhor. E Samuel temeu apresentar a visão a Eli, ficou com medo de contar para Eli o que tinha acontecido. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: Aqui estou eu. Da mesma forma que ele respondeu todas as vezes. E ele disse: Que coisa que o Senhor te disse? Rogo-te que não a ocultes de mim. Que Deus assim te faça, e ainda mais se ocultares de mim qualquer coisa de todas as coisas que ele te disse. Ele já jogou uma maldição, né? E Samuel lhe contou todo o detalhe e dele nada ocultou. E ele disse: É o Senhor, que ele faça o que lhe parecer bem. Punk, né? E olha que da hora. Outra coisa que eu reparei aqui enquanto estava lendo. Quando ele fala para Samuel o que ele tem que fazer, ele já começa a instruir Samuel na forma como ele deve se relacionar com Deus, que é, se o Senhor te chamar, você fala, teu servo te ouve, pode falar. Ele já está dando uma chave para Samuel, fala assim, ó, Deus é soberano, nós estamos aqui para servi-lo, pode fazer o que, pode falar que o teu servo está ouvindo. E depois, ainda que a palavra tenha sido difícil, ele fala, ele não contesta. Porque se ele contestasse, ó, presta atenção, se ele contestasse o que Deus falou para Samuel, ele ia enfraquecer a credibilidade e o relacionamento de Samuel com Deus. E ele sabia que era Deus. Então, olha o papel, Eli tem aqui um papel de pai, olha o papel que ele tem para a vida de Samuel. Talvez por isso que a vida de Samuel com Deus tenha sido tão bem sucedida. E qual que foi a motivação de Deus estar tão bravo com ele?
ele não refreou os próprios filhos. Caraca, velho. Falei muito, né? Nossa, mas essa chave que você trouxe é muito incrível, porque olha como é uma chave de princípio aqui, que nós temos a responsabilidade e talvez um papel-chave, não só com os nossos filhos, com a nossa família, mas eh, cara, quando a gente fala de relacionamento com Deus, exige uma fé não só nossa do canal, mas das pessoas ao nosso redor. Porque se a gente estiver cercado de pessoas que menosprezem o que Deus está falando com a gente, menosprezem falar com Deus, ter relacionamento com Deus, a gente vai relativizar isso daqui, a gente vai achar que é coisa da nossa cabeça. E isso eu acho que traz muita linguagem e resposta para a dificuldade que a gente vê nas pessoas em manterem um nível de maturidade e de constância em relacionamento com Deus. Uau. Então, caraca, velho, Não, pensa que Eli podia ter falado, Samuel, isso é coisa da tua cabeça, vai dormir. total. Deixa eu te contar o que aconteceu outro dia comigo e com o Thaís. A gente estava em casa e aí eu fui fazer um tempo de oração com ele. Aí era um exercício que a gente fez, É, só vocês dois. só nós dois. E aí o exercício era, você ficava orando um pouquinho e aí você entregava uma palavra profética para o outro. Então, primeiro eu fiz, orei e tal, e orei por ele e profetizei uma coisa na vida dele. Tá bom. Aí ele falou, pai, eu não sei se vou conseguir. Falei, vamos lá, meu, tenta, né? Aí ele se concentrou, tal, daí ele falou, ah, pai, eu não tô sentindo nada para te falar. Falei, não tem problema, filho, ora por mim. Daí ele começou a orar por mim, e ele falou assim, nossa, pai, eu tô vendo um negócio. Eu falei, o quê? Ele falou, eu tô vendo um relógio, é, e Deus é o ponteiro, como é que ele falou? Deus é o ponteiro grande e o Senhor é o ponteiro pequeno. E parece, às vezes parece que Deus não está se movendo, porque ele é o ponteiro grande, mas ele está se movendo. Porque as coisas que acontecem na sua vida são muito práticas e dá a impressão que as coisas estão acontecendo. E como Deus é o ponteiro grande, o ponteiro da hora, dá a impressão que ele não está se movendo. Mas na verdade ele está. Falei, uau, cara. Caraca, velho. Tipo assim, foi animal para mim, Aham. porque me deu assim essa sensação de, putz, que bom, Deus está fazendo as coisas estão acontecendo. Mas eu fiquei feliz porque eu construí talvez um pedacinho nele disso, de tipo, meu, Deus fala com você, entendeu? Deus pode ter relacionamento com você. Você não depende de mim para isso. Você pode ter um relacionamento direto com ele. Nossa, Da hora, né? muito. Foi muito legal. E foi uma coisa super simples, dentro de casa, entendeu? Nossa, isso vai ajudar ele a É uma experiência dele, né, cara? construir a próxima vez que ele estiver diante de algo assim, ele vai lembrar dessa Tá. experiência e vai falar, opa, peraí. Eu fico pensando como a gente sempre pode falar para os filhos: não, 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 pode deixar, que eu faço. Em todas as áreas. Verdade. Não só nessa parte espiritual, todas as áreas. E quanto a gente deve estimular o filho. Cara, leia você, escreva você, liga você, fala você, conserta você, ora você. Quando a gente tem o nosso almoço em casa, eu tenho a prática de orar antes de comer. Mas não só eu, entendeu? Todos eles, todo mundo tem que orar. Às vezes eu peço para Elisa, ela fala, não tô afim. Ah, beleza. Ou, Elizabeth. Elizabeth, mesmo Thaís, fala, agora hoje não, pai. Daí tudo bem, eu tô sempre pronto para fazer oração. Mas várias vezes, hoje mesmo, quem orou foi o Thaís. Beleza, legal, né? Muito. Acho que é importante. Você vê como exemplo e viver ali é muito mais forte do que você ficar falando o que você tem que fazer, né? Imagina você chegar e falar, filho, você tem que orar todo dia. Mas nas oportunidades é sempre você que tá orando, tudo bem, ele já vai ter aquele, Sim, meu pai ora, eu preciso orar. Mas você esticar ele em fazer é muito, tem uma experiência muito mais forte, né? é. Muito bom. Aí continuando aqui, então a gente falou sobre essa questão de Samuel sendo menino e tendo relacionamento aqui com Eli, e como Deus foi levando Samuel a realmente marcar a vida dele, estava separada para algo, e Samuel ele se torna um juiz e um profeta. Então, assim, ele carregava a justiça do Senhor, então ele tinha, conforme, eu não sei se
tô pulando muito aqui, mas Deixa eu ver aqui. ele tem a incumbência aqui, a responsabilidade de julgar o povo. Uhum, Então, ele era considerado uma autoridade perante o povo, não só religiosa, mas como política também. sim. E aqui vem uma diferença na. Hoje a gente fala de religião e política, e a gente tem até uma estranheza de falar assim, caramba, mas peraí, são duas coisas que não convivem juntas, quando a gente fala de religião e política, né? Agora aqui a gente tá vendo que a coisa era feita junta. Mas eu acho que tinha uma coisa diferente, O que quê? eu acho que não tinha tanta, não era nem muito religião, nem muito política, ele era mais um, ele era menos um governante e mais um resolvedor de disputas. Tipo um reconciliador, sei lá. É, conciliador. Era como Moisés. Tá. Então, é, na verdade, o Estado de Israel, ele era composto por diversas tribos juntas, que eram as famílias. Que era como fala, a posterioridade das 12 tribos. Exatamente. Então, teve a divisão no livro lá de, ai, antes de Juízes, no livro de Josué, tem a divisão da terra de Canaã entre as tribos. Uhum, Então, eles vão dividindo por cidades. Tem lá sim. tudo bem escritinho lá, qual cidade fica para quem e tal. É bem extensa essa parte, bem detalhada. E aí, é, então, assim, cada um é dono de uma cidade, e aí eles eram tipo uma federação de cidades, entendeu? Cada uma era meio que uma cidade-estado, eles eram uma federação. O juiz era quem julgava as disputas Dentro das famílias, praticamente, dentro das tribos. dentro de todo mundo. Ele julgava, Porque se eram 12 tribos, tinham vários juízes, certo? acho Não que é? não, Você acha que era um juiz por período? acho que sim. Tinha um juiz, mas eu acho que as coisas funcionavam muito tranquilas, porque tinha a lei. Então a lei de Deus estava lá e eles cumpriam de acordo com o que estava lá. Talvez. Ah, tá. Aí o que acontecia? O poder era exercido pelos patriarcas das famílias. Tá. Então os patriarcas julgavam entre si, conversavam, e exerciam poder naquela dinâmica que era majoritariamente rural e familiar. O juiz, ele era meio que um representante maior, deveria julgar as causas maiores, mas ele não era um governante. Ele não determinava o que ia acontecer, as políticas públicas, não existia isso. Quando o rei vem, e eles pedem um rei, inaugura um novo formato de governo que não existia antes. Então, o papel que o rei tem é diferente do papel que o juiz tinha, sabe? O rei ele já vai ter um corpo, vai ter ministros, vai ter eh, servos à sua disposição, ele tem terra à sua disposição, tem tesouro, é muito diferente. Nossa, E não, e eu acho que é que a gente nem entrou nessa parte ainda, mas de fato o que Deus tinha para aquele período eram juízes mesmo. Depois até viriam reis, mas para aquele período, talvez pela maturidade do povo, o que tinha para o povo de Israel eram juízes. que eram pessoas que eram aqui, né? Escutavam de Deus e executavam aquilo de alguma forma, né? Tipo, conciliadores ali para poder resolver os problemas das tribos Uhum. e trazer aquilo que Deus tinha sobre aquele período. Eu penso que o plano de Deus, eu acho que era que os homens, eu sempre achei que o plano de Deus é que os homens conseguissem governar a si mesmos, sem precisar alguém, é, As tentativas de Deus mostram isso, né? sem precisar que alguém ficasse governando sobre eles. Mas durante todo o período de juízes, dá para ver que o povo sempre precisa de alguém para guiá-lo e para mostrar o que que é certo e o que é errado. Carece liderança, né, É, no esse é nosso o mundo. ponto grande da liderança. Mas eu sempre achei que a principal liderança para um povo eram os pais dentro das suas casas. Então, homens fortes, honrados, morais, que fazem a coisa certa, seria a forma mais horizontalizada de governo, e que funcionaria. Porque você tem poder só sobre a sua casa, entendeu? E você tem um amor inerente, deveria, né? Tiradas todas as toxicidades, todas as loucuras, né, e os traumas, tudo mais. Então, se cada um governasse a sua própria casa de forma correta, e aí os patriarcas, eles
se coordenassem para criar algumas políticas públicas de segurança, de talvez de educação, de economia e tal, funcionasse melhor do que você simplesmente ter um cara desconectado que lidera todo mundo, entendeu? Eu acho que esse era o plano de Deus. Daí o juiz era uma necessidade premente, cara, mas e se tem coisas que são irreconciliáveis? Aí você tem um Hum. cara que ouve de Deus e que Tan- tem moral para todo mundo, entendeu? Tanto que quando Deus separa as terras lá em Josué, ele já coloca cidades longe para pessoas que estivessem desalinhadas com aquilo, né? São as cidades santuário, que são cidades, assim, ó, é um refúgio, entendeu? Uhum. Para que esse cara aqui fique. Quem matar alguém vai para lá, quem tiver Era zoado um vai lance pra lá. assim, se você matar alguém sem querer, você vem para cá e aqui vai ser um refúgio e a vingança não vai poder ser exercida, entendeu? Até que morresse o sacerdote, você pode ir embora e você tá livre. Ó, Diferente, né? muito. Mas Mas funcionou por bastante tempo. mas tinha Deus desde o início, né, aplicando não regras, mas as leis realmente que venham ajudar o ser humano a encontrar um melhor caminho, né? Sabendo que o ser humano é falho e sabendo que se ele já coloca a cidade ali, ele já fala, cara, deixa eu Vai acontecer. já Mas você não fazer acha isso. engraçado como eu tenho sempre a sensação que Deus ele confia na gente muito mais do que a gente mesmo. Então hoje eu tenho uma sensação que assim, o governo, o Estado trata a gente, todo mundo como idiota, sabe? Então, vocês são idiotas. Parte-se do princípio que é todo mundo idiota e que precisa de lei para tudo. Caraca, meu. Não é possível, sabe? Será que eu sou tão idiota? Será que o nego precisa me ensinar tudo? Eu preciso saber tudo como faz, como não faz, ser proibido, ser direcionado. Não é sustentável, né? Sim, Porque a ganância humana, o espírito que se corrompe, você dá muito poder na mão de um homem, nunca deu certo, né? total. São as Hum. tentativas, né? Deus veio mudando políticas, sistemas, para realmente trazer um despertar do homem, né? Sim, Para sim, desde o começo. Mas inclusive eu queria falar para você que eu queria quebrar esse episódio, porque Samuel, a gente estava até falando sobre isso. Samuel, acho que é o cara que a Bíblia descreve melhor a vida de cabo a rabo, cara. é, Porque começa antes dele nascer e vai até o final vai até a morte, e aí tem um plus, hum, que ele aparece depois da morte dele, é né? verdade. Tipo assim, Samuel é muito Chamaram ele, né? muito excêntrico. E ele- A gente vai contar isso no próximo vez que a gente falar. Então eu queria propor para você que a gente quebrasse para não Vamos, ficar muito grande, fazer uns 50 minutos esse que é o que está batendo lá, sensacional. e a gente retoma a partir, tem até algumas coisas aqui para falar ainda, mas a partir do momento que Samuel unge o primeiro rei de Israel. O que você acha? Ótimo, acho que a gente pode seguir dali. Fechou. Fechou? É isso então, pessoal. Obrigado por hoje. Até a próxima. Mandem lá. Manda notícia, notícia não, manda pergunta pra Mano, gente, manda comentário, fala mal. Fala mal do Felipe um pouco, que ele merece. critica aí meu cabelo, qualquer coisa. O meu cabelo não tem como criticar. Então tá bom, gente, valeu, até o próximo. Valeu, pessoal.